E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael, professor do Instituto Federal de Rondônia, aqui do campus Colorado do Oeste, e esse é o 14º episódio do nosso podcast e canal no YouTube Silagem BR. No episódio anterior, o 13º, nós falamos um pouquinho sobre os tipos de silo, carregamento do silo, compactação e vedação do silo. Nesse episódio, o 14º, a gente vai conversar um pouco sobre o que acontece dentro do silo e o nosso convidado é o professor Dr. Tiago Carvalho da Silva. O Dr. Tiago Carvalho da Silva é professor adjunto na Universidade Federal Rural da Amazônia, campus Belém. Ele é engenheiro agrônomo pela Universidade Estadual de Santa Cruz, é mestre em zootecnia pela Universidade Federal da Paraíba, é doutor em zootecnia pela Universidade Federal de Viçosa, com período sanduíche na Universidade de Delaware, nos Estados Unidos. O professor Tiago tem 3 pós-doutorados, um pela Universidade Federal da Bahia e 2 pela Universidade Federal de Viçosa. O Dr. Tiago atua como professor permanente no programa de pós-graduação em Saúde e Produção Animal na Amazônia. E também é um dos coordenadores do Núcleo de Estudos em Ruminantes e Forragicultura da Amazônia, o GERFAM. O professor Tiago atua com bastante intensidade na área de microbiologia e estabilidade aeróbias de silagens, na área de realocação de silagens e na avaliação de alimentos conservados, principalmente na técnica de ensilagem. Ele conduz, além de disciplinas voltadas para a área de forragicultura, atividades de pesquisa e de extensão nesse assunto. Nesse episódio, nós vamos falar sobre o que acontece dentro do silo. A ideia é que a gente possa entender tudo o que acontece dentro do silo que promove a conservação do material que foi ensilado. Nós também vamos falar da importância e da interferência dos cuidados que nós devemos ter antes de vedar o silo sobre o processo de conservação. E para finalizar, nós também vamos comentar um pouquinho sobre as diferenças no processo de conservação quando nós ensilamos materiais diferentes, como milho, o sorgo, capins ou cana-de-açúcar. Lembrando que se você estiver nos assistindo pelo YouTube, esse episódio também está disponível no nosso podcast. E se você estiver nos ouvindo pelo podcast, acompanhe também o nosso canal no YouTube, se inscreva e ative as notificações. E agora, vamos ao bate-papo com o Dr. Tiago. Aproveitem! E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio. Vamos falar hoje o que acontece dentro do silo. E o convidado de hoje é o professor Dr. Tiago Carvalho da Silva. É um prazer para mim, professor, recebê-lo aqui. Eu sou um admirador do seu trabalho, das coisas que você, e o seu grupo, que vocês vêm fazendo. E para mim é uma honra tê-lo aqui com a gente hoje para bater um papo, professor. Olá, Rafael. Eu que agradeço, Para mim também é uma honra estar com você mais uma vez. A gente sempre acompanha aí tudo que você promove de difusão e também geração de conhecimento, E parabenizo por tudo. E queria falar aí para o pessoal, que a gente já vem trabalhando há alguns anos, Então, falo desde quando eu estudava agronomia, eu trabalhei com solos e depois que eu fui para a parte de conservação, mas ainda na graduação e desde então trabalhamos aí com essa parte, mestrado, doutorado, com manejo, mas principalmente com a parte de conservação e especificamente silagem. Então, hoje no GERFAM, que é o grupo que eu faço parte da coordenação, a gente tem desenvolvido trabalhos na área de silagem de capim, silagem de subprodutos, diversas modalidades aí de silagem. Então, a gente fica feliz sempre em falar sobre esse tema e falar com especialistas aí como você e contribuir um pouco, É muito bom. Legal, professor. E esse tema, que nós vamos discutir aqui hoje é um tema que constantemente, a gente e o senhor e o grupo, de pesquisa, de estudo que o senhor tem por aí junto com os alunos, com os demais colegas de trabalho, é um tema que a gente sempre está envolvido e sempre está estudando, sempre está pesquisando, porque a dinâmica, do processo de conservação dentro do silo depende de uma série de coisas, professor? Depende das características, no caso
planta inteira, as características da forragem, né, as características do material que a gente vai ensilar, e também dos cuidados que nós temos nos processos antes da vedação do silo, né, professor? Isso tudo interfere no processo de conservação, né? Eu acho que para a gente começar o bate-papo, seria legal fazer uma relação, né, da interferência, né, do que tem antes da gente vedar o silo no que vai acontecer lá dentro do silo, né? Perfeito, Rafael. Isso é importantíssimo, né? A gente sempre fala, eu gostei da temática, de você colocar o título "O que acontece dentro do silo", porque eu lembro que o professor Edson Mauro, e na época que eu fazia mestrado, a gente discutia muito, ele falava uma coisa que eu carrego até hoje e falo para todo mundo. A gente precisa, hoje, prever o que vai acontecer dentro do silo. Quando eu fechar um silo, eu tenho que já saber o que vai acontecer dentro dele. Para que eu saiba disso, para que eu consiga prever todo o processo fermentativo, todas as fases que poderão ocorrer ali quando eu fechar o silo, eu tenho que conhecer diversas características, que são essas que você mencionou. Essas características estão relacionadas ao material ensilado, mas também estão relacionadas às etapas da ensilagem. Então, é importante, né? O pessoal da Europa tem um conceito de capacidade fermentativa, coeficiente de fermentabilidade, que relaciona o teor de matéria seca, os carboidratos solúveis e a capacidade de tampão. Então, eu preciso conhecer essas características e elas influenciarão diretamente no que vai acontecer dentro do silo. E isso depende, por exemplo, de cada cultura. A gente vai especificar e falar sobre isso. Não tem como falar sobre fermentação sem a gente direcionar também para as peculiaridades, né? Temos a condição ideal, mas temos esses fatores. Por outro lado, todos os fatores de manejo, desde a colheita, compactação, né, trituração do material e a vedação e o desabastecimento vão influenciar, né, nisso tudo. Mas principalmente até a vedação, que eu fechei o silo e aí vai fermentar, tá certo? Então, se eu não tiver e não seguir adequadamente tudo que já foi falado até nos outros episódios, né, de colheita, compactação, vedação, de enchimento do silo, isso poderá influenciar negativamente, talvez, o que ocorre dentro do silo. E uma coisa que eu adiciono, Rafael, é o seguinte: desde o momento que a forragem é triturada ou colhida, né, ela já começa a fermentar. Sim. Então, às vezes, na carreta ali, eu já tenho algo que acontece dentro do silo acontecendo no material já triturado. E, às vezes, né, isso é negligenciado e influencia também no que vai acontecer dentro do silo. Então, todas as etapas da ensilagem, todas as características do material ensilado, né? Eu falo material porque, às vezes, a gente está ensilando várias coisas aqui, Rafael, que a gente nem chama, nem é forragem mais, são subprodutos, resíduos, derivados e um monte de coisa. Então, a característica do alimento ensilado vai ser muito importante, vai influenciar diretamente. Então, quando a forragem é triturada, as bactérias já começam a se multiplicar. Então, é muita coisa que acontece ao mesmo tempo que a gente precisa tecer essa relação. Esses pontos são imprescindíveis. Legal, isso é importante, né, para começo de conversa, deixar isso bem claro, né, que o processo é muito dinâmico, né, professor? Os processos, na verdade, acontece muita coisa. A gente vai até, em alguns momentos, né, professor, falar meio que de forma didática, né, para conseguir explicar algumas fases, alguns processos, mas tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né, nem sempre numa ordem cronológica, né, como a gente às vezes divide didaticamente, né, mas o processo é muito dinâmico e tem muitos fatores, né, interferindo e proporcionando alterações naquilo que vai acontecer. Professor, vamos pensar assim, né? Fechei o silo, vedei o silo. O que deveria, né, ou o que deve acontecer lá dentro para que eu tenha a silagem pronta, para que eu tenha o material conservado? Resume aí para a gente, ou tenta explicar para a gente o que deve acontecer dentro do silo, professor. Não, muito bom, Rafael. Se eu fechei o silo, né, aí agora eu vou puxar também alguns conceitos. Se eu fiz a compactação direito, né, um teor de matéria seca adequado, e esse material me permite atingir uma densidade, né, uma densidade recomendada dentro das faixas ideais,
eu fechei o silo, então a gente sabe que o princípio da conservação, né, na forma de silagem é o quê? É ocorrer a fermentação e preservar o valor nutritivo do material através de anaerobiose. Então, o primeiro passo é retirar todo o oxigênio. Então, precisei compactar lá. Então, mesmo retirando todo o oxigênio, quando eu fecho o silo, ainda existe um oxigênio residual. E aí a gente fala, esse oxigênio que existe no silo vai depender muito de como foi feito o processo. Se eu tiver um material muito seco, ele é mais difícil de compactar. Material mais úmido, compacta melhor. Então, essa primeira fase que a gente chama, só que ela já vem sendo, ocorrendo aí simultaneamente a fermentação, mas esse primeiro momento que eu fechei o silo, todo o oxigênio residual vai ser consumido. Então, quanto menos oxigênio eu tiver, melhor, porque aí já vai se iniciar a próxima fase, né? Já vai iniciar ali a colonização dos micro-organismos para iniciar o processo de fermentação. Então, eu costumo associar, Rafael, o processo aí de fechamento do silo a uma imagem característica que é semelhante, por exemplo, a isso todo mundo conhece, que é o carnaval. Eu falo que é um carnaval de bactérias, de micro-organismos, né, de grupos de micro-organismos, que é quando eu fecho um silo, que é todo mundo brigando ali por substrato, por alimento, né, que está, de certa forma, disponível, porque o material foi todo triturado. Então, eu tenho bactérias que vão consumir o oxigênio. Quanto mais oxigênio tiver, mais tempo vai demorar de iniciar a fermentação. E aí a gente sabe que o nosso objetivo é que ocorra a fermentação para haver a inibição dos micro-organismos. Somente depois que esse oxigênio residual for consumido, e aí quando ele for baixando, ao mesmo tempo, outras bactérias fermentadoras começam a iniciar o processo de fermentação. E isso aí tem um tempo que é chamado de lag, né? Um lag time, uma fase ali de colonização, que é onde está iniciando, enquanto esse oxigênio é consumido, as bactérias iniciam a fermentação. Lembrando que tudo isso está numa faixa de pH próximo da neutralidade. Então, são bactérias que crescem nessa faixa de pH que iniciam esse processo fermentativo após, né, esse consumo do oxigênio residual. Exatamente. Então, é Professor, por aí. Só adicionando, né, desculpa interferir, quanto mais, né, quanto maior for o tempo, né, da presença desse oxigênio residual, né, ou seja, quanto mais tempo o ambiente ficar com ar, né, professor, mais esse material está sujeito a perdas maiores, né, de matéria seca, né, porque esse processo de eliminação do oxigênio, né, professor, envolve perda de matéria seca, né, envolve consumo de carboidratos, né, professor? Acho que isso é importante quem está nos assistindo relacionar, né, que tudo que você fez antes para que tenha menos oxigênio dentro do silo reflete também nas possíveis perdas no processo, né, professor? Perfeito, porque a gente sabe o seguinte, pessoal, o tripé, ou a base para que ocorra a fermentação é eu ter uma umidade X, é eu ter substrato, ter açúcar, né, e ter um meio ali que não seja tão tamponado. Mas se ocorre essa questão do prolongamento dessa fase aí de respiração, dessa fase de consumo de oxigênio, os açúcares que seriam usados para a fermentação, eles vão ser perdidos na respiração. Ou seja, eu comprometo a fermentação do meu material. Então, isso aí traz perdas enormes, porque o pH não vai cair e eu não vou preservar o material. Então, Rafa, se me permite, claro. eu queria mostrar, né, por exemplo, eu tenho um slide aqui que é bem simples, que ele mostra Professor, enquanto a gente projeta aqui seu slide, dá um recadinho, né? Quem estiver nos ouvindo, né, pessoal, pelo podcast, avisar, né, que esse episódio está disponível também no YouTube, certo? E no YouTube você vai conseguir ver as imagens que o professor Tiago vai projetar aqui para a gente, tá? Então, se você estiver nos ouvindo no podcast, depois, né, quando você estiver mais tranquilo aí na frente da TV ou no computador, pode buscar o episódio no YouTube também para ver as imagens. Vamos projetar aqui, professor? Sim. Porque quando você, né, a gente fala o que acontece dentro do silo, eu fechei, isso aqui é o processo que a gente espera que ocorra, que é o processo ideal de ensilagem.
é o quê? Que os açúcares da planta, os carboidratos solúveis, né, as pentoses e as hexoses, sejam consumidos pelas bactérias produtoras de ácido lático, que produzem o ácido lático e abaixam o pH. Esse princípio de abaixamento do pH, ele inibe a atividade de outros micro-organismos que são deterioradores, tá certo? E preservam o valor nutritivo do alimento. Perfeito. Isso aqui é o que eu espero quando fecho o silo, tá certo? E para que tenha a melhor preservação do material. Mas eu já falei que no começo tem oxigênio, então tem outros micro-organismos, né? Outras bactérias aí aeróbias que consomem parte desse açúcar. Tem outras bactérias e outros micro-organismos, né? Fungos aí, por exemplo, que consomem também esses açúcares. Então é todo mundo brigando para consumir isso. Então a gente precisa dar uma condição ideal para que ocorra esse processo. E aí eu mostro, né, que na verdade ocorre uma sucessão de micro-organismos. Só que aqui já passou da fase de consumo do oxigênio, de presença de oxigênio, é quando inicia-se a fermentação, depois da colonização microbiana. Então, existe aí um tempo que é chamado essa fase estacionária, ou fase lag, até os micro-organismos, né, iniciarem a fermentação. Então, assim, isso demora, né, nos primeiros dias, né, algumas horas. Então, quanto mais bem compactado for, mais rápida vai se iniciar essa fermentação. Lembrando que algumas culturas têm esse processo mais rapidamente do que outras, mas que, basicamente, depois que se inicia o processo fermentativo, pessoal, o que ocorre é uma sucessão de grupos microbianos, que aí a gente dá um nome até disso, que existe um nome da microbiologia que é chamado metabiose. É uma sucessão de grupos à medida que o pH vai caindo. Então, no início, a gente tem clostrídeos, enterobactérias, que são micro-organismos indesejáveis. Temos bactérias láticas heterofermentativas, que são responsáveis, todos eles, por abaixar o pH. E à medida que vai abaixando, o clostrídeo vai sendo inibido, a enterobactéria vai sendo inibida, e as bactérias láticas tomam conta do processo e aí atinge a preservação do material. Observem que, se o pH cair demais, eu vou chegar aqui nas leveduras, né? E isso não é interessante, porque as leveduras produzem etanol e geram uma série de perdas. Então, assim, o que acontece dentro do silo de forma bem simples quando eu fecho? Há um consumo de substratos, que é depender da condição de aerobiose e da disponibilidade de açúcares, né? O pH irá cair. Se houver açúcar disponível e anaerobiose, o pH irá cair e haverá fermentação lática. Se não houver oxigênio, se houver excesso de oxigênio e poucos carboidratos, o pH pode não cair e permanecer nessa faixa daqui e o material não ser preservado. Se houver um excesso de açúcares, que é o que ocorre na cana-de-açúcar, por exemplo, o pH pode cair demais e aumentar as perdas pela produção de etanol. Então, a gente busca no processo que as bactérias ácido-láticas inibam o crescimento dos micro-organismos indesejáveis. Aí vem uma coisa que eu falo, o Rafael mostra, né? Isso aqui eu vou parar aqui de mostrar imagens, mas assim, como fazer isso se o processo, né, assim como no rumen, assim como no solo, o ambiente do silo é um ambiente complexo, tem muitas enzimas, muitos substratos, muitos micro-organismos, é uma briga grande, e eu faço uma analogia ao carnaval da Bahia, que é muita gente, muitas tribos e todo mundo ali naquele espaço, né, coexistindo ali. Então a gente quer que um determinado grupo, que é o grupo das bactérias láticas, prevaleçam sobre os outros. Para isso eu tenho que dar condições a ela, que aí são os fatores anteriores: compactação, vedação, colheita. Então isso aí é bem interessante. Legal, professor. O senhor comentou sobre bactérias, né? Bactérias ácido-láticas, né? Acho que é legal a gente bater um papo aqui, caracterizando, né, o que são essas bactérias ácido-láticas, né? As BAL, né?
e também a diferença, né, de BAL heterolática ou heterofermentativa, né, com as BAL homolática e homofermentativa. O que são esses grupos de bactérias, né, professor? Qual a importância delas no processo? Assim, isso aí é muito importante, Rafael, porque a gente depende, né, dos micro-organismos para que ocorra a preservação do material. Existem vários grupos de micro-organismos dentro, né, presentes na planta e que vão competir ali por substratos. As bactérias láticas, elas são nossas amigas, né? Se vocês olharem aí, os probióticos e vários, esse Yakult aí que a gente toma contém bactérias láticas. Então, dentro do silo, elas exercem um papel fundamental, pessoal, porque elas produzem o ácido lático, que é o ácido que tem o maior poder de abaixamento do pH e também é o ácido que resulta em menores perdas fermentativas, né? Não há perda de carbono, não há liberação de CO2 quando o açúcar, por exemplo, a glicose, é convertido em ácido lático. Então, é muito interessante saber a importância das bactérias ácido láticas, né, na produção, para a produção de ácido lático, para o abaixamento do pH. Só que essas bactérias láticas, elas têm dois grandes grupos, que são as homofermentativas ou homoláticas e as heterofermentativas ou heteroláticas. O que diferencia, basicamente, tá, pessoal, um grupo do outro, é que as homoláticas, elas produzem principalmente o ácido lático, principalmente porque existem outros compostos secundários que são produzidos em menor quantidade. As bactérias heteroláticas, ou heterofermentativas, elas produzem, além do ácido lático, ácido acético ou etanol. Então, algumas espécies de bactérias heterofermentativas produzem ácido lático e ácido acético, outras espécies produzem ácido lático e etanol. Durante muito tempo, acreditava-se que as heterofermentativas ou heteroláticas eram indesejáveis ou ruins. Só que, na verdade, de acordo com o gráfico, né, que a gente falou e com o gráfico de abaixamento do pH, a gente sabe que as heterofermentativas atuam no início do processo fermentativo, onde o pH já é maior e depois as homofermentativas assumem. Então, é um trabalho em equipe de todos os micro-organismos, tá certo? Todas as bactérias láticas. Então, elas são importantes para o processo fermentativo. Lembrando que as homoláticas são mais importantes porque produzem mais ácido lático e aí abaixa o pH mais rápido. As heterofermentativas, aproveitando o gancho aqui, Rafael, mesmo que a gente não vá falar disso, elas produzem o ácido acético que preserva e melhora a estabilidade da silagem após a abertura. Então, quando for falado sobre isso, vão voltar na importância das bactérias heterofermentativas. Então, muito interessante e é muito importante, né? As bactérias láticas, elas são nossas amigas, são os mocinhos, né? O professor Kang chama, são os bons moços aí do processo de ensilagem, são as bactérias láticas, nossas aliadas. E as heteroláticas, né, professor, como o senhor comentou, por mais que às vezes passe a impressão que são micro-organismos que a gente não desejaria, né, já que pode haver uma perda ainda, né, por gás carbônico, né, pode acontecer uma perda de matéria seca, e a produção de ácido lático é mais baixa por elas, né, mas talvez sem elas, né, professor, o ambiente não ficaria adequado para que, um pouquinho depois, as homoláticas conseguissem atuar, ou seja, como o senhor disse, é uma junção, né? Elas são a linha de frente ali, né? Elas dão aquele start, né, de abaixamento mais intenso do pH, né, professor? Então é um trabalho em conjunto e a gente não pode eliminar, né, a importância desse grupo de bactérias no processo. A gente sabe que o ideal, né, seja que elas predominem, né, no ambiente por um menor tempo, não é isso? Para que mais rapidamente as bactérias homofermentativas atuem, mas elas são necessárias, né, professor? Muito legal esse raciocínio, né? Sim, e elas podem aparecer também lá na frente, né, lá nos períodos mais avançados do processo fermentativo, produzindo ácido acético que melhora a estabilidade da silagem após a abertura. Então, com certeza, são também interessantes. Né? Mas esse grupo de bactérias láticas, no geral, é importante por de fato, favorecer ou realizar, né, a preservação do material.
através da queda do pH. Isso aí é muito, muito importante. Bom, Rafael, como você me perguntou sobre as bactérias láticas, né? O princípio de tudo está na fermentação. Por que que o ácido lático é importante? A gente falou, porque ele, de todos os ácidos, é o mais forte, né? E aí, devido à constante dissociação dele, ele tem um poder de abaixamento do pH do meio maior do que os outros ácidos que são produzidos. O ácido acético, o ácido propiônico, né? Por exemplo, o ácido butírico. Então, o ácido lático, ele é o de maior poder de abaixamento de pH. Isso é um ponto favorável para as bactérias láticas. E também, pessoal, as bactérias homofermentativas, né? Como essa tabela aqui, esse dado é clássico, que é a bioquímica da fermentação, que é o que explica tudo, né? É a bioquímica, que quando a gente tem a glicose sendo convertida ao ácido lático, eu não tenho perda de carbono, não tenho perda de CO2, certo? Eu tenho uma molécula de 6 carbonos sendo metabolizada a 2 de 3 carbonos. Então, a recuperação da energia ela é próxima de 100%, né? E as perdas de matéria seca, teoricamente, chegariam a 100%, mas isso é teórico, mas as perdas de matéria seca são mínimas. Já as heterofermentativas, como a gente acabou de falar, elas resultam em alguma perda, né, um pouco maior, só que elas também trazem um benefício para o processo fermentativo. Mas aí, pessoal, a gente tem aqueles micro-organismos que resultam em perdas mais significativas. Eu mostrei lá no começo, por exemplo, clostrídeos e enterobactérias, que crescem também nas faixas iniciais, né, do processo fermentativo, onde o pH está mais alto. Eles consomem os carboidratos, podem consumir alguns ácidos também, mas a perda de matéria seca nesses tipos de fermentação, por exemplo, de clostrídeos e enterobactérias, ela é maior. E também pode haver consumo de proteína do material. Então, esses micro-organismos são considerados deterioradores ou nossos inimigos, né? As leveduras, por exemplo, que eu mostrei lá, crescem em materiais com alta concentração de açúcar, que é onde o pH cai muito, né? Elas podem chegar a perdas aí de 50% de matéria seca, né? Então, esses micro-organismos são os que a gente deve ter cuidado. Então, uma fermentação clostrídica, por exemplo, ela produz muito ácido butírico, ela não resulta em queda de pH e a silagem fica totalmente podre, tá certo? E eu não preservei o material. E nesse aí eu também tenho enterobactérias. Uma silagem com predominância de leveduras, ela tem uma alta produção de etanol, tem um cheirinho bom, que é o caso da cana-de-açúcar, né? É o cheirinho de cachaça, o pessoal que gosta de cachaça. Então, eu falo que o cheiro é bom, mas aquilo, os animais às vezes não tem problema, né, Rafael? Mas aquilo para o custo da silagem e para as perdas é terrível. Então, o povo fala, não tem problema, a silagem está bem fermentada. Está, só que a perda, né, a perda fermentativa ali foi enorme. Muito grande. Então, isso advém da fermentação, advém do que aconteceu dentro do silo. Então, a gente tem que ficar de olho, principalmente nas fermentações que vão ocorrer. E aí falo para vocês, se eu tiver feito tudo como manda o figurino, né, tiver uma umidade adequada, eu tiver carboidratos solúveis disponíveis e tiver uma condição de anaerobiose instalada, que vem do tamanho da partícula, da compactação, da vedação e tudo mais, vai ocorrer predominância da fermentação lática. Tá certo? Agora, se eu não tiver as condições ideais, eu posso ter essas fermentações indesejáveis. Então, isso aqui talvez seja o ponto mais importante e determinante, né, que explica tudo o que acontece dentro do silo, Rafael. Legal, professor. Bom, lá no comecinho, né, o senhor comentou que, por exemplo, né, se a gente ensila materiais diferentes, a gente deve ter respostas, né, diferentes dentro do silo, né? De acordo com as características de cada material. Fala para nós um pouquinho, então, né? A gente tem como padrão, né, professor, de silagem de planta inteira o milho, por exemplo, né? Ou até o sorgo forrageiro, né? Ou granífero, duplo propósito. Mas também tem silagens, né? Como o senhor acabou de comentar, cana-de-açúcar ou capins, né? E o que tem de principais diferenças, né, do processo de conservação quando eu ensino esses materiais diferentes, professor? Olha, Rafael, é o seguinte,
a gente precisa conhecer, né, antes de ensilar esses materiais, como eu falei, matéria seca, carboidratos solúveis e a capacidade de tampão. Eu tenho que conhecer isso de cada um. Por que que o milho é a silagem referência, o milho é o padrão? O milho tem um teor de matéria seca no momento da colheita, né, adequado, de 30% a 35% de matéria seca. Ele tem um teor de açúcares, né, na faixa de 10%, então um teor de açúcares adequados e uma baixa capacidade de tampão. Então o milho, se eu fechar um silo de milho, né, e conseguir fazer com que ele não fermente bem, eu tenho que me dedicar muito. Então o milho naturalmente, ele tem uma fermentação muito boa. E aí o milho e o sorgo, porque ele já tem as condições ideais que propiciam o processo fermentativo. Então, o pH do milho cai muito rápido, né? Com 7 dias, você fecha um silo de milho grande, você já sente o cheiro da fermentação e aquela silagem ali talvez já esteja quase pronta. Então, o pH cai muito mais rápido, as perdas são menores durante o processo fermentativo. Então, se eu fechar um silo de milho que estiver bem compactado, tiver sido colhido no momento adequado, né? E tiver um tamanho de partícula ok, uma densidade ok, milho e sorgo, por exemplo, tem uma fermentação muito acelerada e muito boa, dadas, né, as características do milho no momento da colheita. Quando a gente caminha, por exemplo, para os capins tropicais, Rafael, isso depende do cenário em que ele é colhido, né? O capim que é colhido mais novo, por exemplo, ele tem pouco açúcar e tem muita umidade. Então, a fermentação será mais difícil. Né? Isso nós estamos vendo aqui nos experimentos. Demora bem mais a cair o pH e esse material vai se estabilizar muito mais adiante. Você tem que esperar mais dias para esse capim se estabilizar, ou talvez precise colocar um aditivo para acelerar essa fermentação, absorver a umidade, etc. Se eu colher um capim mais maduro, né, mais no estágio de crescimento mais avançado, esse pH já cai mais rápido. E aí por quê? O capim mais maduro tem mais açúcar. A gente sempre fala isso, né? Ele já fez mais fotossíntese, ele já guardou mais açúcar de reserva. Então os trabalhos aí mostram. A gente está fazendo uns com as cultivares novas, mas os trabalhos do professor Edson Mauro e de outros pesquisadores já mostram que o capim mais maduro, o pH cai mais rápido, porque tem mais açúcar, tá certo? Tem menos umidade, então isso é interessante. Quando a gente vai para a cana-de-açúcar, Rafael, o negócio muda, né, de figura, porque o que é que faz o pH cair? Principalmente a disponibilidade de substrato. Então, o milho tem a quantidade ideal, cai para ali na faixa ideal. Existe uma faixa ideal em torno de 4, beleza, mas isso não é regra absoluta. O capim demora mais a cair, né, quando está mais novo, e mais velho, ele cai, digamos aí, próximo de uma faixa ideal. A cana-de-açúcar é o inverso, porque tem muito açúcar e esse pH cai demais, né, cai muito rápido, muito rápido. E a gente tem uma conversão desses açúcares a etanol. Se a gente for olhar assim, a silagem fica preservada e tudo mais, né? Então tem gente que diz, né, isso eu falo que eu já ouvi muita gente falar, não, a silagem está boa, não tem problema nenhum, só está com cheiro de álcool. Se você desconsiderar tudo que ocorreu dentro do silo e a fermentação, está ok, está ótimo, mas as perdas serão muito altas. Então, se eu fechar o silo de cana e não colocar aditivo para diminuir ou manipular essa fermentação, eu vou ter muitas perdas, tá certo? E aí eu te falo assim, Rafael, uma outra coisa, a gente tem ensilado outros materiais, por exemplo, a raiz de mandioca, que tem uma matéria seca de 40% e fermenta muito bem, que tem 40% de matéria seca e escorre efluentes, por conta da característica química aí da estrutura do material, teor de fibra e tudo mais. E aí a gente tem materiais com 20% de matéria seca que não produzem efluentes. Por exemplo, a silagem de palma, né, que tem 15% de matéria seca, ela não dá efluentes por conta da consistência do material, que é aquela mucilagem, aquela goma. Então, falo assim, só para abrir um pouco, né, o horizonte, que não existe regra absoluta. Sim. E que é preciso, às vezes, no caso de materiais novos, conhecer a matéria seca, se tem açúcar ou não, mas na maioria das vezes fechar ele, colocar dentro do silo e ver se vai fermentar ou não, porque se o pH baixar, é sinal de que fermentou, é sinal de que tinha substrato, é sinal de que tinha bactéria lática,
é sinal de que houve produção de ácido. Então, isso é muito legal, isso é muito interessante. Eu acho que com isso a gente fecha aí essas principais culturas, mas também deixa aberto para diversos materiais. Eu falo porque existem diversos tipos de silagem, né? Eu sempre falo que lá na Bahia a gente trabalhou com silagem de jaca, né? Silagem dos subprodutos de polpa de frutas. Então, aqui a gente está trabalhando com silagens de derivados de mandioca, derivados da indústria do dendê, né? Do óleo de palma. Então, tem muita coisa ainda para a gente descobrir, estudar, mas o princípio é sempre o mesmo. O princípio é sempre o mesmo da fermentação. Muito legal. Bom, professor, passada essa fase, né, para gente caminhar já pro final, né, do nosso bate-papo, acho que é interessante, por mais que o título, né, do nosso episódio aqui hoje seja o que acontece dentro do silo, né, professor? Mas também é legal falar um pouquinho, né, que depois, né, das fermentações, tudo que o senhor comentou, o pH baixou, a ideia, né, é que aquele ambiente, a ideia é que o material ensilado fique estável, né? Estabilize ali no pH, e aí sim a gente tem, digamos, a silagem pronta, né, nesse momento de estabilidade do ambiente. Só que a gente abre o silo, certo? A gente abre o silo para fornecer para os animais e agora aquele material que estava estável em anaerobiose, ele volta a ter contato com o ar, né, professor? Então, acho que para a gente fechar aqui o ambiente, não tem como não falar dessa fase, né, de pós-abertura, que é você tá, de certa forma, causando uma injúria para aquela massa que estava estável. Perfeito, Rafael. Acho que esse ponto é importante, a estabilização do material, tá certo? Então, a gente deve esperar com que o pH estabilize. A gente fala 30 dias para algumas silagens, mas a gente fala 60 dias, né? Então, por precaução, silagens que caem o pH mais rápido, você pode abrir mais rápido, mas previamente. Silagens que demoram a cair o pH, como de capins, leguminosas, vocês têm que esperar mais um pouco. Então, isso aí é importante. E como você disse, a abertura é uma perturbação. Então, isso também a gente considera como uma fase do processo, né, fermentativo. Fechei o silo, está tudo ok. Está fechado, está fermentado. Se houver contato com oxigênio, toda aquela condição de preservação de pH ácido, ela vai ser modificada. E aí é onde entra agora um novo ranking, uma nova relação com o processo fermentativo. Quanto mais substrato e quanto mais ácidos forem produzidos, né, na fermentação, mais rápida será a deterioração dessa silagem. Então, todo mundo que estava paralisado ali, os micro-organismos, eles se acordam, né, e as leveduras talvez sejam o principal grupo de micro-organismos que inicia esse processo, e ela faz justamente, ela consome o ácido lático que foi produzido e que estava responsável, né, por abaixar o pH. À medida que as leveduras consomem esse ácido lático, todo o pH começa a aumentar e a silagem, todos os micro-organismos que estavam inibidos, eles voltam a crescer. Então, tem uma deterioração enorme das silagens. E isso agora, por exemplo, né, as silagens que têm a melhor fermentação, por exemplo, milho, são as que sofrem mais quando são abertas, porque ela tem muito substrato. Tem, além do ácido lático produzido, ela ainda tem um pouco de açúcar residual, tem amido, tudo isso vai entrar e vai ser degradado. A cana-de-açúcar, que tem muito açúcar, então deteriora muito rápido. E a silagem de capim, ela agora passa a ter nesse novo ranking aí um destaque, né, capins e leguminosas, porque ela demora a sofrer essa deterioração, porque ela tem pouco substrato. Então, essa fase é muito importante, né? E a gente precisa conhecer e entender isso para adequar as questões de manejo e observar essa deterioração. Então, isso é importante, né? A gente saindo agora de dentro do silo, fazendo a relação do processo fermentativo com a deterioração. Então, é o paradoxo, a gente chama de paradoxo da ensilagem, né? Quanto melhor for o processo fermentativo, maior será a deterioração quando essa silagem for exposta, porque ela está muito boa. Então, ela tem substrato, ela vai se deteriorar muito rapidamente, né? A não ser que eu tenha estratégias, né, de manejo de aditivos para que isso seja diminuído. Mas esse ponto aí, acho que é onde a gente fecha tudo. Legal, professor.
Bom, acho que a gente conseguiu, né, professor, falar sobre, né, falar aí de uma forma bem descontraída, né, e relacionando aí as etapas falamos, né, do que era importante entender, né, do processo de conservação dentro do silo, dizer, né, reforçar para todo mundo que está nos ouvindo que é muito importante, né, professor, todos os cuidados anteriores, né, ao processo de vedação. Então, a escolha do material, não só a escolha, mas o conhecimento, né, do material que você está trabalhando. Você tem que conhecer as características, as propriedades do material e fazer, né, o básico bem feito, né, ponto de colheita, picagem, compactação, vedação, tudo isso, né, tentar fazer da melhor forma possível, com capricho, para que, como você disse lá no começo, né, o nosso objetivo, né, professor, na ensilagem é garantir que ali dentro do silo o ambiente esteja totalmente favorável para que o que tem que acontecer, aconteça, né? Eu acho que a nossa função é conduzir o processo para isso, né, professor? E acho que durante a nossa fala aqui, o senhor conseguiu explicar isso para a gente, deixar isso bem claro de uma forma bem simples para que a gente possa entender. Professor, eu queria agradecer demais pela sua participação, foi muito legal, né? Eu aprendi muita coisa aqui, eu tenho certeza que quem nos ouvir, nos assistir também vai aprender bastante. E passo aí para o senhor fazer as últimas considerações e agradeço demais mesmo. Muito obrigado por participar aqui com a gente. É isso, Rafael. Eu fico feliz, né? Eu gosto de conversar, gosto de compartilhar e de aprender também. Acho que nessas conversas a gente acaba formulando ideias, formulando pensamentos, né? E aprende muito. Sim. E acredito que isso ajuda, né? Por exemplo, esses podcasts, e esse vai ajudar quando a gente fechar um silo agora e pensar, cara, eu acho que isso não vai fermentar tão bem porque o tamanho de partícula não está tão bom, está muito grande, o material está passado. Então eu já sei mais ou menos aí o que pode vir a acontecer. Então acho que esse é o recado, né, que a gente dá e reforçar tudo que você falou, as etapas. Então, quando se trata de silagem, uma falha em qualquer uma das etapas compromete tudo, né? Lá no final você compromete a fermentação. Então por isso que a gente falou disso. E lá no começo você também já compromete a fermentação. Então, turma, eu agradeço, né? Espero que a gente tenha mais momentos como esse, Rafael. Fico à disposição aí para o que precisar. E agradeço aí todos que estão assistindo e agradeço a você pelo convite mais uma vez. Parabenizo, estou à disposição aí nas redes sociais do GEFAN também, né? Que é o nosso grupo. E o que precisar, sabe que pode mandar as ordens que a gente vai estar sempre aqui. Obrigado, professor. Obrigado mesmo e até a próxima. Valeu. Bom, finalizamos o 14º episódio e já estamos de olho no próximo, o 15º. Nós teremos como convidado o Dr. Luiz Ferrareta, da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos. E vamos falar sobre tempo de armazenamento de silagens. Se estiver gostando dos conteúdos que nós estamos produzindo, nos acompanhe no nosso podcast, também se inscreva e ative as notificações no nosso canal no YouTube e fique por dentro sempre que a gente produzir um conteúdo novo para você.